Evangelho, segunda-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai-vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 6º capítulo do Evangelho de São Lucas. Estamos diante do chamado do Senhor, a divina misericórdia. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Meu irmão e minha irmã, que bom que nós temos uma medida que nos foi entregue por Deus. Se dependesse de cada um de nós estabelecer as medidas da vida, se fosse uma responsabilidade nossa, isso seria muito angustiante, porque às vezes sentimos a indecisão para dar uma resposta sobre assuntos simples, não são tão complexos, né? A respeito das nossas próprias escolhas, às vezes a respeito de temas familiares, se de repente começa a se tornar um pouco mais complexo, a gente já fica agitado. Imagina se fôssemos, cada um, o responsável por estabelecer as medidas de valor sobre a vida e sobre os atos na nossa vida. Isso seria realmente muito difícil e desesperador. Mas o nosso próprio Senhor já nos entregou as medidas justas da nossa vida. As medidas para uma vida equilibrada, feliz, completa e realizada. Já foi entregue, ninguém está precisando descobrir isso no sentido de ter que inventar ou então eu vou ter que fazer malabarismo das tripas coração para descobrir isso. Que coisa difícil de descobrir. Não é verdade. Já nos foi entregue e apresentada. Agora, acontece que nem todos aceitam isso e ainda preferem estabelecer suas próprias medidas. Essa possibilidade não vai ser tirada da pessoa criar as suas próprias medidas, mas que Deus já nos entregou uma medida que é certa, precisa e comprovada como a mais eficaz e a única capaz de assegurar ao homem a felicidade e a realização, isso sim. Agora, pode ser que alguém não o queira e rejeite aquilo que o Senhor nos oferece e queira estabelecer as suas próprias medidas como se isso fosse a melhor coisa a ser feita. Bom, normalmente a gente não vai ao encontro de quem tem menos competência na hora de definir um parecer técnico sobre um assunto que para a gente é importante, não é verdade? A gente procura, numa situação de dúvida sobre uma doença grave, a opinião do médico mais capacitado ou aquele que a gente possa conseguir encontrar como mais capacitado. A gente está precisando de uma instrução técnica de engenharia para uma construção, a gente vai procurar um engenheiro bem capacitado. E assim sucessivamente, com todos os outros profissionais liberais que podem fazer parte da nossa vida. O advogado, o arquiteto e por aí vai. Então, em relação à vida espiritual e em relação ao sentido último da nossa vida, não há quem seja mais competente que nosso Senhor Jesus Cristo para nos falar. Mas ainda é possível que alguns não aceitem isso e não queiram essa competência inequívoca de nosso Senhor Jesus Cristo.
E o Senhor nos fala de maneira clara. Com a medida que medires, será medido. Não significa que a sua medida será uma medida boa. Mas lembra que se você escolher essa, o parâmetro vai ser esse. Se você escolher a do Senhor, o parâmetro vai ser a do Senhor. Porque Deus não usa 2 pesos e 2 medidas. Ele estabeleceu a sua medida e nos entregou. A medida do Senhor, ela será justa. Sempre ela será justa. Por nós e pelo outro. Agora, a partir do momento que nós a rejeitamos e procuramos fazer a nossa própria justiça, aí a gente corre um risco enorme de não conseguir ser justo com o outro. Mas também a gente vai ter a consequência. Qual é a consequência? O fato de que a injustiça vai recair sobre nós. E qual é a injustiça maior? É você, pelos seus atos, escolher ficar fora daquilo que Deus pensou para você. Deus te quer com Ele na eternidade. E não há injustiça maior do que você escolher a eternidade sem Ele. Porque o Senhor que deseja a nossa companhia na eternidade, que tudo empenha por nós, sabe que nós podemos em algum momento escolher não estar a eternidade ao lado dele. E ele empenha tudo de si para que nós possamos escolher. Ele deseja por nós um bem infinito. E a gente diz, poxa, seria um grande ato de ingratidão se alguém lhe faz uma coisa por bem e você não diz obrigado, ou ao menos não consegue desejar o bem por aquela pessoa. E isso é um ato de ingratidão muito grave. Agora imagina aquele que deseja por você todo o bem do mundo, que faz em teu favor todo o bem possível e ele pode todas as coisas. E no final, a pessoa ainda escolhe não ficar do lado dele. Ou no final, ainda consegue escolher não querer bem a ele. Isso é possível, mas é trágico. E, convenhamos, é muito injusto. Depois de tudo que você recebeu da parte dele, você não o quer perto de ti, isso é realmente um ato de injustiça. Porém, com a medida com que medires, serás medido. Se você escolheu não querer Deus perto de si, a tendência é que você permaneça na eternidade ao lado daqueles que escolheram a mesma coisa. E a gente sabe quem são esses, né? Então, justiça e misericórdia não são realidades opostas. Há misericórdia porque existe justiça. Ser misericordioso significa oferecer ao outro aquilo que de Deus você recebeu. Eu recebi do Senhor uma esperança, porque, não obstante tudo o que eu fiz, Ele me ama. Ser misericordioso com o outro não significa dizer, eu não vou olhar para tudo que você fez por mim. Eu vou ver tudo o que você fez em relação a mim. Ou seja, o sofrimento que você me causou, as dores que você me causou. Mas eu não vou te olhar a partir disso. Eu vou te olhar a partir do amor que eu possa sentir por você. Só que naquele momento eu estou muito ferido. Então eu olho para o amor com que Deus te ama. Eu olho não para mim e para as minhas feridas, mas para o meu Senhor, porque eu tenho uma pergunta dentro de mim.
Essa pessoa me fez sofrer demais. Como eu faço para perdoá-la? Eu não sei. Eu vou olhar para aquele que eu sei que já fiz sofrer muito e ele continuou me amando. Ele tem a resposta para essa pergunta. Agora, se a minha decisão é porque você me feriu, eu não te amo e não adianta falar sobre isso, assunto encerrado, você está agora estabelecendo uma nova medida. O Senhor se apresentou por nós como medida em nosso favor. Olha para o Senhor, Ele é a nossa referência. No momento em que eu me sinto muito ferido e devo perdoar alguém que me feriu muito, eu não sei como fazer isso. Não sei. Eu vou precisar olhar para aprender com alguém. Com quem que eu vou aprender? Olhando para Jesus. Porque eu conheço a minha história. Eu sei o quanto eu já feri o meu Senhor. E sei também que isso doeu bastante. E sei também que Ele não mudou a forma de me amar depois de tudo que eu o fiz sofrer. Então vai aprender com Ele. Porque esse é uma estrada de humildade. Deixa o teu irmão por um instante e vai aprender com ele. Senhor, tenha a coragem de fazer essa pergunta. Senhor, me ensina como é que o Senhor faz para amar depois de alguém ter te machucado tanto. Porque eu já te machuquei tanto. E começa a recordar isso. E a recordar a forma como o Senhor testemunhou por ti o seu amor. Como Ele sempre ensinou que pensa em cada um de nós e como bom pastor sai ao encontro da ovelha perdida, vai aprender com Ele. Porque é possível, aprendendo com Ele, atenção, é possível, admitindo as medidas de Deus na sua vida, perdoar o seu irmão. Agora, se você não admitir na sua vida as medidas de Deus, você não vai conseguir. E o que é pior, vai se achar certo fazendo isso. E depois vai dizer que não tinha como ser de outro jeito porque era muito difícil. Como assim? Você tinha chance de aprender com Deus. Você tinha chance de aprender diretamente com Ele. Porque você já fez Ele sofrer mais do que o teu irmão te fez sofrer. E Ele te perdoou. Pelo menos a curiosidade de saber como é que é isso daí. Como é que o Senhor conseguiu me perdoar depois disso tudo? Mas rapaz, conta esse negócio. Vai lá. Mas na primeira dificuldade já disse, não deixa aqui, fez isso tudo comigo, não tem como perdoar, está acabado. Um instante porque essa é uma medida possível, mas ela é tua, você está estabelecendo essa medida. O teu Senhor pode te mostrar uma outra medida, que funciona, viu? Porque você está aí de pé, o Senhor te perdoou, e continuou te abençoando depois disso. Como é que eu sei que o Senhor me perdoou? Rapaz, Ele continua te abençoando. Ele continua sendo por você. Ele continua te amando e demonstrando o seu amor. Então, mais evidência do que isso não dá, né? Se funciona, será que agir assim funciona? Às vezes as pessoas falam, mas não vai ser a mesma coisa, então como é que vai ser depois? No fundo, isso não é perdão. Olha aí. Com Deus funcionou em relação a você, funcionou em relação a fulano, beltrano, ciclano, olha a vida dos santos, funcionou em relação a um montão de gente. Então a medida de Nosso Senhor funciona. A sua, do chamado ponto encerrado, fez isso comigo, me fez passar por isso, eu não consigo perdoar, não tem mais como a gente voltar sobre isso, ponto encerrado. Você vai para lá, eu não quero mais ver sua cara, e vida resolvida, de agora em diante vai ser assim, eu não tenho como aceitar isso que você fez. Essa medida aqui, ela é muito arriscada. A gente já viu muita gente ao longo da vida se estrepando por causa dela. E bendito seja Deus, a gente já viu muita gente que durante a vida viveu assim, mas no final da vida mudou. Conseguiu abraçar a medida de Deus. E deu certo porque mudou. Entende? A gente não viu muita gente pensando assim, concluir a vida em paz. Então, alto lá que essa medida aqui tem muitos exemplos de que não deu certo, mas é uma medida que você pode escolher para si. Agora, tem aquela outra medida que a gente precisa aprender,
que pode ter um custo de aprendizagem, porque você vai ter que voltar sobre os passos do teu passado, você vai ter que aprender de novo a ser humilde, reconhecendo aquilo que aconteceu e tomando nas mãos outra vez a alegria de ser perdoado, porque quando você repaginar a história da relação do perdão de Deus, você vai revisitar as dores do teu pecado. Mas você não vai revisitá-las para parar ali. Você vai revisitá-las para conhecer mais profundamente o perdão e a misericórdia de Deus por você. Então vale a pena repaginar essas páginas? Vale, porque você não vai parar ali, caramba. Você vai numa realidade mais profunda. Talvez o fato de não ter repaginado, não ter passado de novo essas páginas da tua vida, não te permita conhecer e viver uma alegria maior do que aquela que você já viveu com o perdão. Mas ela vai se tornar ainda mais profunda agora, quando percorrendo essa estrada, você entrar nessa escola da misericórdia. Porque você aprendeu a receber a misericórdia. Mas agora você vai entrar no âmago da coisa. Você vai aprender como é que é processada a misericórdia. Você vai aprender como oferecê-la. Você recebeu a misericórdia, mas agora em Deus você vai aprender a ser também oferta de misericórdia. Você vai chegar à fonte dessa misericórdia. Se a água no copo é cristalina e fresca, muito mais fresca ela é quando você a bebe diretamente da fonte. Isso a gente sabe, né? Então vai pegar a água do riacho, você pega a água, bota no copo, ela já vai começar a ganhar temperatura e esquentar. Se você se inclina para bebê-la no riacho, uma água que seja pura e limpa, né? Então não é qualquer riacho que você vai beber água, mas se a gente consegue fazer essa imagem, né? Ela é fresquíssima. Ela, com a temperatura que sai da fonte, é a sua expressão melhor. Você pode bebê-la no copo, vai ter um jeito, mas se você vai à fonte, nossa, é toda uma outra coisa. Então até agora você aprendeu o que é receber a misericórdia. Vai, desce na fonte, volta, visita a página de novo com essa pergunta. O teu irmão, na sua imperfeição, com a ferida que te fez, está de certa forma te impelindo a se aproximar das entranhas do amor de Deus, das entranhas da misericórdia, para que você possa ser regenerado. Para que você agora aprenda as fontes da misericórdia para se tornar misericórdia pela vida do outro. Vai, meu irmão, vai lá. É essa medida que o Senhor pensou para você. É essa medida que Ele quer para a sua vida. É essa medida que tem que estar presente. Nela se encontra a felicidade, a realização, a paz interior e aquela certeza de ter a alma não pesada. Tão bonito quando na confissão as pessoas, ao terminar a confissão, depois de ter feito a confissão, ter recebido o perdão de Deus, quantas e quantas vezes o Senhor não cansa de me dar esse testemunho. As pessoas com os olhos cheios de lágrimas dizendo: Padre, foi um peso gigantesco que eu tinha sobre a minha alma que foi tirado. Muito obrigado, bendito seja Deus. Quantas e quantas vezes eu vejo isso acontecendo e quantas vezes eu não fui também ao confessionário para beber da água que Deus me permite de oferecer. Eu também tenho necessidade dessa água. Então não só vi a misericórdia sendo administrada, mas eu também recebi dessa misericórdia. E quantas vezes não precisei fazer esse caminho para descer até as entranhas do coração misericordioso do Senhor para aprender a ser misericórdia. Porque no confessionário, tomando nas mãos essa imagem do sacerdote, a gente oferece a misericórdia, mas ao mesmo tempo a gente é chamado a descer às entranhas de Deus, do Deus misericordioso, do coração misericordioso, porque quando oferecemos a misericórdia, também tomamos parte nela. Então eis aqui a medida que vale a pena. Essa é a medida da qual nos fala o Evangelho. Vale a pena, aprenda a medida de Deus, a medida que não é estranha, não é alheia à nossa experiência como cristãos.
É essa a medida justa. Não se deixe levar pela mentalidade de hoje, que dá sempre ênfase ao homem de estabelecer suas próprias medidas. Nenhuma medida vai ser melhor do que aquela que Deus nos propõe. Mas a gente é habituado a receber os efeitos dessa medida, mas aprendê-la, como hoje no exemplo estamos falando a respeito da misericórdia, mas aprendê-la é toda uma outra coisa. Não nos contentemos em sermos cristãos que apenas recebem de Deus, porque a experiência cristã não para aqui. Nós nos tornamos também oferta de Deus. Lembra, todo aquele que bebe da água do Espírito Santo se torna fonte de água. E por isso precisamos descer até as entranhas do coração misericordioso do Senhor. E que nessa segunda semana da Quaresma a gente faça essa experiência para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.